a Bia. E eu sou a Gabi. E nós somos a Magia Histórica. Pensamentos felizes, um pouco de pão mágico e roda a vinheta. E o filme de hoje é Peter Pan, de 1953. E a nossa história de hoje se passa na Inglaterra, mais precisamente em Londres, em 1911. Em 1904, surgia a figura do Peter Pan em um teatro famoso de Londres. A história do menino que não queria crescer marcou gerações por causa de toda a sua magia e de toda a sua aventura pela Terra do Nunca. E o grande responsável por essa obra icônica é James Matthew Barrie. Barrie deu vida, trouxe vida às suas ideias malucas de um lugar maravilhoso onde existiam fadas, sereias, meninos perdidos, índios e piratas. James Barrie nasceu em 1860 na Escócia. James Barrie, desde pequenininho, amava escrever e era caçula de 3 irmãos. Porém, seu irmão David, quando tinha 12 anos, estava andando de patins e um certo dia bateu a cabeça e veio a falecer, marcando assim Barrie como um menino que nunca cresceu e que permaneceu com 12 anos para sempre. Já adulta e formada, James se mudou para Londres, onde começou sua carreira como dramaturgo. Em meados de 1903, James passava muito tempo com a família Davis, que era composta por uma viúva e filhos. James conheceu essa família num parque, enquanto andava no parque, no Kingston Garden. E em tardes divertidíssimas brincando com essas crianças, James deixava sua imaginação aflorar. E foi então que personagens como Peter Pan nasceram a partir dessas brincadeiras, com os meninos da família Davis. Infelizmente, a senhora Davis veio a falecer e acabou deixando as crianças órfãos, mas sob a tutela conjunta de Barrie e da avó dos meninos. Somente em 1911 a obra realmente é refinada e publicada do jeito que conhecemos atualmente. A história foi publicada com o nome de Peter e Wendy, mas popularizou-se somente como Peter Pan. E em 1953, a Disney resolveu adaptar a história do famoso Pan, deixando assim com um ar mais sutil e mais leve para crianças, dado que o livro tem pequenas coisas que são um pouquinho mais pesadas para o público infantil. Porque é bacalhau, bacalhau, bacalhau. Em quesitos históricos, é muito difícil precisar uma data para Peter Pan, o personagem meio atemporal. Talvez pelas roupas da Wendy a gente conseguisse pensar numa época aí pré-Primeira Guerra Mundial, Afinal, o cenário ainda não tá um campo assim de batalha ali na Inglaterra, a gente não vê muitas preocupações ali por parte da aristocracia. A mínima preocupação que a gente encontra, que acaba ficando mais evidente assim no livro do que no filme, é o pai da Wendy reclamar um pouquinho das finanças, da questão dos gastos, mas até então não parece ser algo muito latente, muito aparente, O filme ele tem pouquíssimos detalhes do cenário antes da Terra do Nunca. Na Terra do Nunca se passa muita coisa, a gente conhece muita coisa sobre a Terra do Nunca, mas o tempo em que as crianças estão vivendo, a época ali que está se passando antes deles irem de fato para a Terra do Nunca, a gente não tem uma riqueza de detalhes na animação da Disney, principalmente. Em 2003, a Disney produziu a continuação de Peter Pan 2, De Volta à Terra do Nunca, que conta sobre a Jane, a filha da Wendy. Assim como no livro, o final do livro, o Barrie deixa bem claro que o Peter visitou a Wendy durante todas as primaveras, e ele foi visitando a Wendy enquanto ela ia crescendo, e quando ela não podia mais, já estava com filhos, ele começou a visitar a Jane, e assim foi visitando os netos da Wendy. Wendy? Olá, Peter. Você mudou. A história da continuação conta sobre o Capitão Gancho ter sequestrado Jane, a filha da Wendy, por engano, porque para Gancho, a Wendy ainda era só uma menininha. Ele vai buscar a Wendy para poder desafiar o Peter, mas acaba pegando a Jane. E aí que começa toda a trama. Só que essa história, ela se passa assim de um jeito muito mais interessante, com quesitos históricos, pois a história se passa durante a Segunda Guerra Mundial, precisamente dos anos de 1939 a 1945, durante todo o período de guerra. O começo do filme nos mostra Wendy se despedindo de seu marido Edward, junto de seus filhos Jane e Danny,
porque ele está indo lutar com o exército inglês para uma grande guerra. O filme fala que a Inglaterra, que Londres está sofrendo ataques e bombardeios, mas não fala exatamente qual guerra. A partir do ponto onde o gancho sequestra a Jane, nós podemos ver que passou um grande período, porque agora a Jane tem aproximadamente 12 anos. O seu irmãozinho Danny já está com 4. O pai deles está na guerra já faz um tempo. E basicamente a Jane tem que ajudar o Andy a cuidar do seu irmãozinho Danny durante um bombardeio da Inglaterra. Essa parte é bem nítida no filme, que a Inglaterra está sendo bombardeada o tempo todo. As crianças estão sendo evacuadas para fora, para campos de segurança, porque estão sofrendo terríveis bombardeios. A animação em si, né, na fala, não traz pra gente qual grande guerra está se passando. Porém, através de detalhes, assim, riquíssimos, muito bem pensados pelo estúdio, na hora que a Jane tá bem no comecinho do filme e nas cenas finais, assim, quando ela retorna do Terra do Nunca, a gente encontra cartazes. Cartazes que estão compondo o cenário, né? E aparentemente são detalhes que a gente não presta muita atenção, mas nesses cartazes a gente encontra figuras como Churchill e a gente vê algumas propagandas da época, né? Uma delas é convocando pessoas a participarem do corpo de bombeiro para ajudar a apagar os incêndios. É algo assim bem legal. Depois no quarto da Wendy, né, a mãe da Jane, a gente vê uma propaganda sobre pedindo, né, para o Estado trazer os soldados de volta. Meu, é algo surreal, assim, os detalhes riquíssimos desse filme. Olha lá, Jane. Segunda estrela direita e direto até de manhã. Adotamos que a história se passa em 1911 por ser o ano da publicação original do livro de Peter e Wendy. E que claramente, se a Wendy tivesse 12 anos em 1911, seria plausível que em 1939, durante a Segunda Guerra Mundial, ela tivesse 2 filhos e estivesse casada. Ela teria 45 anos aproximadamente durante a guerra e teria uma filha de 12 e um filhinho de 4. A animação de 1953 foi responsável por dar vida e características físicas para uma das personagens mais lindas dessa animação, que é a Sininho, ou Tinkerbell, como vocês preferirem. Até então, né, a Sininho ela é só representada por um feixe de luz nas peças e em outras produções relacionadas à obra Peter Pan. Mas com essa animação ela ganha toda uma característica tanto física quanto temperamental. E Tinkerbell é uma das personagens queridíssimas por Walt Disney. Ela também é um personagem muito icônico, né, pra companhia em si. Afinal, junto ali do Mickey Mouse, ela compõe esse cenário mágico. Nas aberturas clássicas da Disney a gente tem a presença da Tinkerbell ou do Sininho. E isso torna tudo mágico. É uma fada que ganha muita representatividade dentro da Disney, né? Tendo hoje em dia animações recentes especificamente focada nela e na construção desse personagem que eu particularmente amo e acho incrível. Mesmo depois de 100 anos da publicação, Peter Pan ainda encanta gerações. E sempre estão lançando filmes novos, peças novas, musicais, onde nos mostram a história do menino que não queria crescer, o que nos deixa com uma enorme vontade de se aventurar pela Terra do Nunca, de conhecer os piratas e as sereias, e também nos mostra que ser criança é uma das melhores fases e que nós podemos aproveitá-la mesmo depois de grandes. Sim, pense uma coisa bem boa e assim qualquer um voa. Então é isso, se você gostou desse vídeo, se você gosta de Peter Pan, não esquece de deixar aquele comentário que aquece nosso coraçãozinho, de dar like no vídeo, de compartilhar ele nos stories, enviar pros amigos. Não esquece também de seguir a gente nas nossas redes sociais, no Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, YouTube e tá. Tudo quanto é lugar, tá legal? Um beijo pra vocês! Então é isso, um beijo, até a próxima aventura e tchau!